Bom, então, agora estamos gravando. Bom dia a todos, novamente. Bom dia, pessoal. Continua entrando bastante gente aqui. Desculpa, gente, às vezes eu tenho que parar para permitir a entrada. Então, bom dia a todo mundo. Obrigada pela presença de todos aqui no nosso seminário do programa multicêntrico de Bioquímica e Biologia Molecular do Campus Duque de Caxias. A gente está retomando, na verdade, a agenda de seminários da disciplina de áreas de fronteira, seminários em Bioquímica e Biologia Molecular, e é um prazer, uma honra, receber como o primeiro convidado dessa nova sequência de seminários o professor Tiago Fleming Outeiro. Então, o professor Tiago, ele é doutor em Molecular e Cell Biology, Biologia Molecular e Celular, pelo MIT, e tem pós-doutorado em Harvard, e atualmente ele é professor na Universidade de Göttingen. Eu não vou arriscar falar o nome todo da universidade, Tiago, porque não vou saber falar com certeza, na Alemanha. Então, o professor Tiago está na Alemanha, aí, com algumas horas de diferença do nosso fuso horário, participando remotamente aqui com a gente. Obrigada, Tiago. E é importante falar que o professor Tiago, ele atualmente é professor visitante na UFRJ, visitante sênior, num projeto em colaboração da pós-graduação de Bioquímica do Instituto de Química com o nosso programa de pós-graduação, multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular do campus Duque de Caxias. Então, como a gente estava falando antes, alguns alunos entraram depois, a gente espera poder, durante esse contrato de professor visitante na universidade, ainda contar com a visita e participação do professor Tiago presencialmente no nosso campus, lá no nosso laboratório, no Numpex Bio, ou realizando alguns cursos com os nossos alunos presencialmente. Infelizmente, a pandemia impediu que isso fosse feito no ano de 2020, esse ano, mas a gente espera aí que com a vacinação acontecendo, quem sabe nos próximos meses, o professor Tiago possa vir ao Rio e visitar o Campus Caxias, para conhecer o Campus Caxias e colaborar lá com nosso programa e nossos estudantes. Então, muito obrigada, Tiago, por disponibilizar seu tempo para participar aqui com a gente, e eu passo a palavra para você, então. Obrigado, Carolina, pelo convite. Obrigado a todos os professores que participaram desse convite, e obrigado a todos os alunos por estarem aqui presentes hoje também. É verdade, eu estou na Alemanha, gostaria de estar aí com vocês, mas infelizmente vivemos essa pandemia, e não é possível estar aí ainda. Eu gostaria muito de poder visitar e conhecer aí o vosso campus e os vossos projetos. É algo que eu gosto muito de fazer, interagir com os alunos, saber a motivação, saber os projetos, e, portanto, gostaria muito que houvesse essa possibilidade. O ano passado pensamos que talvez em 2021 as coisas estivessem melhor, continuamos com muitas limitações, então vamos ver, não sei se haverá a possibilidade da posição ser prolongada em 2022, mas espero que aí as coisas estejam de facto melhores e que essas visitas possam ser possíveis. Bom, eu preparei aqui uma palestra, tentei que fosse assim um pouco mais geral no início, e depois vou falar de alguns resultados mais concretos de projetos que nós fazemos aqui, não tanto pelo detalhe, porque obviamente cada um trabalha em coisas diferentes e talvez o detalhe não vos interesse tanto, mas fiquem mais com a ideia geral daquilo que nós fazemos, e quem sabe até surgem oportunidades de colaboração. Eu, ao longo desses últimos anos, tenho tido uma relação próxima com o Instituto de Química, lá no Fundão, e tenho recebido vários alunos de lá, aqui no meu laboratório na Alemanha, naqueles programas de doutorado de sanduíche, com o programa CAP Sprint. Então, tudo isso tem sido muito bom para fortalecer esta ligação.
através da língua, não é? Vocês percebem que eu falo português, um português com um sotaque diferente, porque sou de Portugal, não é? Trabalho na Alemanha, estou cá há uns 10 anos e meio, e confesso que também não falo muito alemão, portanto, sei dizer Göttingen, não sei se é o sotaque correto, mas então, Carolina, não se preocupe que eu também não falo alemão muito melhor. Bom, então onde é que fica Göttingen? Onde é que eu estou? Eu estou aqui, se vocês olharem para o mapa da Alemanha, Göttingen fica assim aqui bem no centro da Alemanha. Então, é uma cidade pequena, universitária, mas tem uma universidade forte, é uma universidade, aquelas universidades tradicionais, como é, por exemplo, Tübingen, que fica aqui perto de Stuttgart, como é Heidelberg, que fica aqui a sul de Frankfurt. Então, são assim umas universidades com nomes bem conhecidos, e é aqui que eu estou. Então, já há esse tempo eu dirijo esse departamento, que é o Departamento de Neurodegeneração Experimental, e se vocês quiserem saber mais sobre o departamento, sobre alguns dos trabalhos recentes, podem usar esse QR Code aqui e vão achar o site do laboratório. Göttingen, só para vos mostrar um pouquinho aqui da cidade, como eu falei, é uma cidade pequena, universitária, tem assim uma praça central que vem aqui do lado direito, e isso era antes da pandemia. Agora com a pandemia não há esses lugares abertos, mas temos esperança que talvez esse verão as coisas melhorem um pouco. O verão para nós vai começar só em junho, e então talvez tenhamos mais sorte aqui nessa altura. E tem um edifício icónico aqui da universidade, que é esse observatório onde o matemático, aquele matemático famoso Gauss, trabalhou, e ele estudava, fazia observações de astronomia, então usava aqui essa cúpula onde tinha os seus telescópios e onde fazia os seus estudos e as suas medições. Então é uma cidade com alguns pontos de interesse, onde a vida é muito tranquila, comparando, é incomparável, não é? Uma cidade grande como o Rio e Göttingen. Göttingen é muito tranquilo, todo mundo usa bicicleta, os estudantes usam todos bicicleta, vivem a 5 minutos, 10 minutos da universidade, então é tudo muito próximo aqui, tem uma qualidade de vida boa. Mas, claro, faltam outros aspectos da vida. Aqui não temos mar, não temos muito sol, não temos assim temperaturas boas, então tem esse compromisso. Mas então, falando aqui do tema desse seminário, aqui esse slide resume aquilo que são os interesses gerais da pesquisa que nós fazemos, que é estudar então o processo de folding e misfolding de proteínas, que nós sabemos que estão relacionados com muitas doenças diferentes, desde câncer, a doença neurodegenerativa, a diabetes. Então, o que nós sabemos é que uma proteína, aqui representada por essa folha de papel, vai sendo enovelada, vai sendo dobrada para adquirir a sua estrutura tridimensional correta. E sabemos que, por vezes, por motivos que nós não compreendemos ainda completamente, pode haver um processo de misfolding, de desenovelamento da proteína. E isso, então, pode estar associado a doenças. Mas temos que pensar neste processo no contexto de uma célula, e aqui vem um exemplo de uma célula eucariota, como encontra em qualquer livro de texto que todos vocês conhecem, e vem aqui o núcleo, o mitocôndrios, o retículo, o Golgi, até os ribossomos, esses pontos aqui são os ribossomos, e depois vem aqui esse espaço vazio, que é difícil representar num desenho, e que na verdade não representa aquilo que se passa dentro da célula, porque dentro da célula o ambiente é muito denso, a quantidade de proteínas e de ácidos nucleicos e lípidos e açúcares é muito elevada, e isso faz com que o processo de enovelamento e manutenção da estrutura tridimensional de uma proteína seja algo que é bem complexo.
Então, a célula está sendo constantemente desafiada para conseguir manter tudo a funcionar corretamente. E nós estudamos algumas perguntas bem fundamentais, bem gerais, como quais são as consequências deste misfolding de proteínas e como é que as células encontram uma proteína que possa não estar corretamente inovelada e como é que respondem quando há um acúmulo dessas proteínas que não estão corretamente inoveladas. Então é um pouco como aqueles livros do Onde está o Wall-E, não sei se chamam assim no Brasil, mas aqui temos esses livros que existem em todo o mundo, né? Então a célula tem que encontrar o Wall-E no meio desta multidão de gente e de atividade, e isso não é sempre fácil para a célula, tem que ter mecanismos de controle de qualidade que vão conseguir encontrar o Wall-E. E para vocês ficarem com a curiosidade satisfeita, eu vou-vos dizer que ele está ali, portanto já podemos passar para outros slides, já sabem onde está o Wall-E. Esse processo de controle de qualidade que a célula tem funciona através desta rede de proteostasia em que várias vias celulares funcionam em conjunto e comunicam entre si através de vias de sinalização para sentirem aquilo que acontece em zonas diferentes da célula e em vias diferentes, em processos diferentes. Então é esta rede que está aqui representada dessa forma, chamamos a rede da proteostasia. E sabemos que se houver problemas com esta rede, então podem surgir as tais doenças que eu falei, incluindo doenças neurodegenerativas. E quando nós falamos de doenças neurodegenerativas, estas são as principais, e entre estas, a doença de Alzheimer é a mais comum de todas, seguida da doença de Parkinson, e depois outras doenças como a esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, umas demências frontotemporais, as doenças de Prion, que também são muito estudadas na UFRJ, como imagino que saibam, no CCS, há vários grupos que trabalham e estudam essas doenças de Prion, e todas elas são caracterizadas pelo acúmulo de agregados proteicos, proteínas que não estão corretamente inoveladas, e estas pequenas fotos aqui indicam isso mesmo, mostram o tipo de agregados proteicos que se encontram em zonas diferentes do cérebro dos doentes, dos pacientes que morrem com essas doenças. E o que nós sabemos é que este processo que está aqui representado, que vocês reconhecem, é o envelhecimento. Esse é o maior fator de risco que nós conhecemos para todas estas doenças. Sabemos que não são doenças que surgem normalmente em pessoas muito jovens, dependendo das doenças. Claro, a doença de Huntington é uma doença genética e pode surgir em pessoas mais jovens, pode ser bem mais agressiva, mas normalmente a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, surgem em pessoas mais velhas, depois dos 60, 65 anos, e o risco aumenta muito à medida que depois vamos envelhecendo. E não sabemos muito bem porquê. Qual é esta relação dos mecanismos associados ao envelhecimento que aumentam o nosso risco para desenvolver estas doenças? Não sabemos em detalhe. O que sabemos é que somos todos diferentes. Uns somos mais altos, outros mais baixos, uns com a pele mais escura, outros com a pele menos escura. Somos todos diferentes. Isso diz-nos que a nossa genética é diferente. Sabemos é que a genética explica apenas uma pequena fração de todos esses casos, todos esses milhões de casos de pessoas que são afetadas por doenças neurodegenerativas. Sabemos que estas doenças não escolhem de acordo com o contexto social, se a pessoa é mais rica ou menos rica, mais poderosa, menos poderosa, pode afetar qualquer um de nós. E aqui vêm exemplos de pessoas muito famosas e poderosas, um ex-presidente dos Estados Unidos, um papa anterior, um grande desportista, o Muhammad Ali, um ator muito conhecido, Michael J. Fox, outro ator muito conhecido, o Robin Williams, outra senhora, uma política dos Estados Unidos. Portanto, afeta qualquer um de nós e não sabemos prever quem vai ser afetado porque a genética não explica todos estes casos. Então, muitos destes casos são o que nós falamos esporádicos, surgem sem que nós saibamos muito bem porquê. E queremos perceber, então, porque é que uns de nós temos um risco maior de desenvolver estas doenças do que outros. E para isso temos que conhecer as doenças. E agora vou-vos explicar um pouco daquilo que é a doença de Parkinson, para quem talvez não conheça.
a doença de Parkinson é conhecida por estes aspectos, estas características que estão aqui nesse slide. É conhecida como uma doença do movimento, em que há tremor em repouso, em que há esta postura curvada, há rigidez muscular, há dificuldade em iniciar movimentos. Então, isto são aquilo que são os sintomas cardinais, os sintomas principais da doença de Parkinson. E estes sintomas motores são causados pela perda de neurónios dopaminérgicos de uma zona do cérebro que está aqui representada, que se chama substância negra ou substância negra. E tem esse nome porque esta zona do cérebro tem neurónios que acumulam um pigmento que se chama neuromelanina e que dá esta cor escura àquela zona do cérebro. E num doente de Parkinson, o que se vê é que esta zona é menos escura, porque aqueles neurónios que continham o pigmento neuromelanina morreram e desapareceram do cérebro, e, portanto, é uma zona menos escura. E sabemos que nesta zona do cérebro e noutras se acumulam agregados proteicos de uma proteína que se chama alfa-sinucleína e forma estas inclusões com este aspecto característico, assim bem esférico, que se chamam corpos de Levy. E nós sabemos, através de muitos estudos já nos últimos 20 e tal anos, que estes agregados são compostos por fibras feitos desta proteína alfa-sinucleína, que tem este aspecto, são o que nós chamamos fibras de amiloide. Então esta proteína é muito importante porque está presente nestas inclusões, nestes aglomerados proteicos no cérebro dos doentes. Mas também sabemos que a doença de Parkinson é mais do que uma doença do movimento. Há outras funções do organismo que estão afetadas e comprometidas na doença de Parkinson. Isto tem a ver com este processo que nós atualmente estudamos muito, nós, a comunidade científica, que tem a ver com, por um lado, com a agregação da proteína, não é? Como é que a proteína passa de uma forma monomérica, funcional, a uma forma oligomérica, como é que se formam estas espécies, e depois como é que se juntam para formar os agregados proteicos ou as fibras, que são os agregados maiores que nós conseguimos detectar no cérebro. E este processo está na origem também desta teoria que está aqui representada nesta parte do slide, que é uma hipótese de um anatomista alemão, o Sr. Heiko Brack, que propôs que a patologia, portanto, os agregados da alfa-sinucleína, se espalham pelo cérebro à medida que a doença vai progredindo e que eles podem até iniciar-se fora do cérebro, talvez no intestino, e depois a patologia vai se espalhando num mecanismo tipo prion, até afetar zonas do cérebro e depois mais tarde outras zonas mais superiores do cérebro que explicam alguns dos sintomas que são característicos da doença. E aqui a genética da doença de Parkinson também é importante, é útil porque nos dá ideias dos mecanismos moleculares envolvidos. E o primeiro gene que foi associado com formas familiares da doença foi o gene que codifica a proteína alfa-sinucleína. Depois desse gene, vários outros foram identificados, eu nem completei a tabela, já vamos em 23, e, portanto, isto diz-nos que há uma componente genética que acaba por ser rara, mas que pode causar o mesmo tipo de processo patológico. E estas descobertas são recentes. Se vocês virem aqui, o primeiro gene, este gene da alfa-sinucleína, foi associado à doença de Parkinson em 1997. Talvez alguns de vocês não fossem ainda nascidos nessa altura, mas não é assim há tanto tempo. Então, é um processo recente e há muitos genes que têm sido descobertos mais recentemente e, portanto, tudo isso é muito novo, é informação muito nova. E o que é que nós sabemos sobre essa proteína? Bom, sabemos que ela tem 140 aminoácidos, sabemos que há aqui uma zona mais N-terminal, onde podem ocorrer várias mutações que causam formas familiares da doença. Sabemos que algumas alterações químicas, que nós chamamos de modificações pós-tradução, que estão aqui representadas por essas letras, que podem acontecer na proteína. E depois sabemos algumas coisas sobre a sua função, é uma proteína envolvida na biologia da vesícula sinática, talvez na libertação das vesículas sináticas, mas sabemos que ela também é abundante
nos eritrócitos, nos glóbulos vermelhos no sangue, e aí não sabemos o que a proteína faz. Portanto, temos algum conhecimento, mas precisamos de aprofundar mais o conhecimento que temos sobre essa proteína e sobre a função desta proteína. E em 1988, houve isto foi 10 anos antes da descoberta ou da associação desta proteína com a doença de Parkinson. Esta proteína já era conhecida e era estudada porque era uma proteína que existia no cérebro dos animais onde era estudada, e então neste estudo de 1988 estes autores descreveram que era uma proteína específica dos neurónios, localizada no núcleo e no terminal pré-sináptico, e vem aqui algumas fotos do artigo inicial que mostra que a proteína pode existir no núcleo e no terminal pré-sináptico. O problema é que durante muitos anos ninguém valorizou muito a presença desta proteína no núcleo, pensou-se até que fosse um artefato, que isto não fosse real e que a proteína fosse apenas pré-sináptica. Mas nós recentemente revisitamos esta questão, depois de já outros grupos também terem estudado, mas nós também revisitamos esta questão e verificamos que em linhagens celulares no laboratório, como estas que estão aqui representadas, nós conseguimos detectar a alfa-sinucleína no núcleo das células. Vem aqui a alfa-sinucleína marcada a vermelho e veem que ela está muito presente no citoplasma, mas também está presente no núcleo. E nós confirmamos depois deste efeito, esta presença da proteína no núcleo, através de estudos bioquímicos, vimos que a proteína inibe a acetilação de histonas, que é um processo que acontece no núcleo, identificamos vias celulares que estão alteradas, cuja expressão está alterada quando as células produzem níveis elevados de alfa-sinucleína. Enfim, vimos que dependendo de onde a proteína se localiza, a toxicidade pode ser maior ou menor. Mas tudo isto foi em modelos laboratoriais. Portanto, a questão é, será que no cérebro humano também detectamos alfa-sinucleína no núcleo das células? E será que há doenças nesta distribuição da proteína, diferenças na distribuição desta proteína, dependendo se estamos a olhar para um cérebro de uma pessoa com doença de Parkinson ou para um cérebro de uma pessoa saudável? E quais são as potenciais consequências desta alteração na distribuição da alfa-sinucleína no núcleo e no citoplasma das células? Então, nós fomos estudar algumas destas questões. Eu vou-vos dar aqui só alguns exemplos. Isto é tecido cerebral humano que nós obtivemos de um caso, ou de vários casos, aqui só estou a mostrar um, mas são vários casos de pessoas que tiveram uma doença que também é caracterizada pela acumulação dos corpos de Levy desta proteína alfa-sinucleína e que se chama demência com corpos de Levy. É uma demência como a doença de Alzheimer, mas caracterizada com algumas características diferentes. E então este tecido daqui da parte de cima é de pessoas que tinham esta demência, e em baixo temos tecido cerebral de indivíduos controlo. E depois marcamos a verde a alfa-sinucleína e a azul os núcleos presentes. E o que nós vemos é que há muito verde, portanto, muita marcação para a alfa-sinucleína, ela está distribuída por todo o cérebro, e quando comparamos o sinal do núcleo com o sinal da alfa-sinucleína, vemos que há proteína no núcleo e vemos que esta forma fosforilada, com esta fosforilação no resíduo, que é a serina 129, também parece existir dentro do núcleo das células. E isto é importante porque sugere que aquilo possa ser uma forma patológica da proteína. E depois fizemos estudos de Western blot, que vocês conhecem, já ouviram falar, que é uma técnica bioquímica para comparar os níveis de expressão das proteínas, e aqui comparamos vários casos de indivíduos controle ou vários casos de indivíduos com demência com corpos de Levy e fracionamos em frações citoplasmáticas e nucleares, e quando usamos um anticorpo para a alfa-sinucleína, vemos que, sem dúvida, existe muito mais proteína no citoplasma do que no núcleo, mas também conseguimos detectar a proteína no núcleo. E quando quantificamos a presença da alfa-sinucleína no núcleo
em controlos e em pessoas com doença, não vemos uma diferença estatisticamente significativa. Portanto, os níveis da proteína não são muito diferentes. Vou passar aqui. Mas uma diferença que foi significativa foi os níveis de proteína fosforilada. Se vocês olharem aqui com este anticorpo para a forma fosforilada da proteína, veem que há um sinal mais intenso na fração nuclear dos indivíduos com demência com corpos leve do que nos controlos. E aqui sim, quando quantificamos essa diferença, vemos um aumento significativo, sugerindo que talvez se acumule mais proteína fosforilada em pessoas com doença do que em indivíduos controlo. Portanto, só para um sumário breve aqui desta parte, pensamos que a alfa-sinucleína está presente no núcleo, quer numa situação normal, fisiológica, e aí já existem níveis moderados de fosforilação, mas que na doença os níveis de proteína fosforilada no núcleo aumentam em relação ao controle. Portanto, há aqui esta relação que nós estamos a tentar estudar com mais detalhe. Mas, voltando aqui às questões principais, então as perguntas são porquê é que esta proteína se pode tornar tóxica e como é que ela causa sinucleinopatias? Porquê é que ela forma estes agregados característicos que estão presentes nos cérebros das pessoas com estas doenças? E aqui importa olhar para a sequência primária, para os aminoácidos que constituem a proteína e para a estrutura, não é? Quando temos informação da estrutura, importa sempre estudar e perceber qual é o efeito que alterações, que as mutações podem fazer na estrutura. E temos que pensar que as proteínas, na verdade, não são apenas aquilo que é codificado pelo gene, pelo nosso genoma. E o que isto significa é que as proteínas sofrem modificações pós-tradução, que são modificações químicas que alteram o enovelamento, o folding, a localização e a função. E eu não sei se alguns de vocês já foram a Barcelona, uma cidade em Espanha, aqui na Europa, e se visitaram, se já foram ver esta catedral, que é muito famosa, que se chama Sagrada Família. E eu uso essa analogia aqui porque essa catedral está sendo construída ainda há 150 anos. E ainda faltam uns anos para ficar completamente construída. Então isto para mim faz lembrar aquilo que acontece com as proteínas. Qualquer proteína que vocês queiram pensar tem uma sequência de aminoácidos e ao longo da sua vida vai sofrendo alterações químicas que podem ser diferentes, não é? Há muitos tipos de alterações químicas que as proteínas podem sofrer. E o que pode acontecer é que, a dada altura, um conjunto de modificações possa causar uma alteração na estrutura, na conformação tridimensional da proteína, e isso pode fazer com que, em alguns casos de algumas proteínas, isto despolete a sua agregação. E isto, na verdade, não é apenas um acidente. Estas modificações pós-tradução existem em muitas proteínas para aumentar a complexidade do nosso proteoma. Nós sabemos que o genoma humano contém cerca de 20 a 25 mil genes, mas que através de várias modificações que a mensagem e depois as proteínas podem sofrer, esta complexidade pode aumentar muito e permitir então o funcionamento normal das células e dos organismos. E nós fomos estudar então algumas destas modificações e uma delas nós pensamos que possa estar relacionada com esta relação entre duas doenças, que são a diabetes e a doença de Parkinson. Nós sabemos que pessoas com diabetes têm um risco aumentado para desenvolver a doença de Parkinson, mas não sabemos muito bem qual é a relação molecular entre estas duas doenças. E nós pensamos que isto poderia estar relacionado com esta modificação pós-tradução que se chama glicação, que é uma reação química não enzimática de uma proteína com açúcares. E, então, na verdade, é um conjunto de reações que estão aqui representadas e que leva à formação de produtos de glicação avançados, estes Advanced Glycation End Products. E estes produtos podem causar, por exemplo, neuroinflamação ou podem alterar o funcionamento das proteínas. E nós estudamos, então, a alfa-sinucleína em cérebros humanos e em cérebros de ratos e camundongos,
no laboratório e através da análise de espectrometria de massa nós conseguimos detectar que havia alguns resíduos, alguns aminoácidos que são lisinas que estavam glicados. E aqui está então a sequência toda da alfa-sinucleína e nós marcamos aqui a vermelho as lisinas que estão glicadas por metilglioxal, que é um tipo de agente glicante. E isso mostra que esta glicação ocorre mais na zona N-terminal da proteína e não noutras lisinas, que estão aqui a amarelo, que estão mais na zona C-terminal da proteína. Não sabemos muito bem porquê. Mas colocamos várias perguntas sobre se esse processo de glicação é patológico, é fisiológico, como é que ele acontece, se altera a agregação da proteína. Portanto, tudo isto, todas estas questões nós tentamos responder e para isso voltamos ao laboratório. Eu não sou médico, não é? Portanto, não posso trabalhar com estes modelos que vocês conhecem, gente bonita, portanto, pessoas. Nós no laboratório temos que usar outros tipos de modelos, e estes são alguns dos modelos que nós usamos, leveduras, estes nematos, estes pequenos vermes, os C. elegans, a mosca da fruta, ratos e camundongos, enfim, um conjunto de modelos que nós usamos para tentar estudar aquilo que acontece no homem, sabendo que todos estes modelos estão errados, porque eles não são o homem. Então, temos que saber como colocar perguntas e que perguntas colocar em cada um destes modelos para tentar, então, obter informações válidas. E vou-vos mostrar só aqui alguns exemplos de experimentos que fizemos e que nos mostraram que, por exemplo, em células, em neurónios produzidos através destas células que se falam muito agora, estas iPS cells, que nós obtivemos de um paciente que tem uma triplicação do gene que codifica a alfa-sinucleína. Portanto, nas células deste doente, eles produzem mais alfa-sinucleína comparando com o controlo, e nós tratamos estas células com o agente glicante, metilglioxal, e vimos que comparando o controlo a preto com as células do paciente que expressam mais alfa-sinucleína, tratando com concentrações crescentes de metilglioxal, vimos uma maior toxicidade. Mas se nós corrigirmos este problema na expressão através da RNA de interferência, baixando os níveis de expressão e corrigindo para níveis normais, aí reduzimos também a toxicidade observada. E depois estudamos isto in vivo, e aí o que fizemos foi, em camundongos transgénicos para alfa-sinucleína ou controle, wild type, nós injetamos, num lado do cérebro, injetamos o metilglioxal, e do outro lado do cérebro injetamos só o veículo, só o PBS, o buffer. E vimos depois, quando marcamos a vermelho para os neurónios dopaminérgicos da substância negra, vimos que nos animais transgénicos, aqueles que produzem mais alfa-sinucleína, quando injetamos metilglioxal, vemos uma grande perda de neurónios dopaminérgicos comparando com os animais wild type. E isto, mais uma vez, diz-nos que, de facto, há aqui uma relação, que nós ainda não percebíamos muito bem, entre os níveis de expressão da alfa-sinucleína e a toxicidade pelo metilglioxal. E nós agora o que estamos fazendo é estudando a glicação por outros açúcares. Eu falei-vos da glicação por metilglioxal, mas nós agora estamos estudando os efeitos de outros açúcares que nós achamos que podem ser até mais relevantes do ponto de vista fisiológico, porque o metilglioxal é apenas um tipo de açúcar e há outros que são bem relevantes no contexto até da diabetes. E estamos estudando este processo e vendo que, através de espectrometria de massa, que outros açúcares também fazem a glicação dos aminoácidos de lisina na alfa-sinucleína e que alteram o padrão de agregação da proteína que nós conseguimos estudar in vitro através de um corante fluorescente que é a tioflavina T ou através de microscopia eletrónica, e o que vocês veem aqui são as fibras de amiloide no controlo, mas depois certos agentes glicantes, certos açúcares, não permitem a formação daquele tipo de fibras, e isto é muito interessante porque nos diz que açúcares diferentes podem ter efeitos diferentes.
E então, só para terminar, eu mostrei-vos alguns destes resultados em camundongos transgénicos e em células iPS. Não vos mostrei todos os resultados que temos com outros tipos de modelos, com outros tipos de células, mas o que nós conseguimos perceber é que o que a glicação faz, a glicação por metilglioxal, é promover a acumulação de espécies oligoméricas de alfa-sinucleína. Isto são espécies que não são ainda as fibras, são espécies mais pequenas, mas que nós achamos que são mais tóxicas nos neurónios. E depois fizemos outros tipos de estudos, que eu também não mostrei hoje, e que nos dizem que, de fato, isto pode ser um processo importante. E, então, nós entendemos isso como sendo que a glicação, este tipo de modificação pós-tradução, pode ser um fator ambiental que desequilibra aqui essa balança e que causa um stress ao nível da proteostasia, promovendo a acumulação de proteínas com propriedades bioquímicas e biofísicas diferentes. São as mesmas proteínas, mas com propriedades diferentes causadas pela glicação. Então, essa é a mensagem final aqui desse trabalho. E, então, o que é que isso significa no contexto destas doenças? Bom, significa que nós, atualmente, os médicos, os neurologistas, conseguem detectar os sintomas clínicos e sabem que estão relacionados com problemas ao nível da substância negra e dos circuitos no cérebro com os quais a substância negra comunica. E isto é aquilo que é possível atualmente tratar na doença de Parkinson. As terapias tratam aqui ao nível deste circuito e tratam apenas os sintomas. Agora, nós queremos perceber as causas e perceber as causas com o objetivo de depois desenvolvermos terapias futuras. E aqui nós achamos que talvez compreender esse processo de agregação de proteínas e os fatores que influenciam a agregação das proteínas possa ser importante para nos permitir identificar alvos terapêuticos para tratar estas doenças no futuro. Eu queria terminar só mostrando aqui algumas das pessoas com quem eu trabalho. O trabalho dos cérebros humanos foi feito por este colega, o David Koss, que é um pós-doc no meu laboratório em Newcastle. Colaboramos com o professor Johannes Atoms e com outras pessoas lá do grupo, a Lauren e o Daniel. E depois aqui pessoas do meu grupo na Alemanha. Essa é uma fotografia de 2020, mas a maior parte das pessoas ainda está cá. E agradeço, obviamente, as fontes de financiamento que nos permitem fazer estes trabalhos e agradeço a vossa atenção. E se quiserem saber mais sobre a alfa-sinucleína e estas questões que eu falei, convido também a procurarem esse número especial dessa revista, o Journal of Neurochemistry, onde vários autores, vários especialistas nesta área contribuíram com artigos que tocam em aspectos diferentes relacionados com estas questões e, enfim, vocês podem estudar um pouco mais estes artigos e perceber um pouco mais daquilo que são as questões atuais nesta área. E termino, então, agradecendo a vossa atenção e se tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas, estou à disposição. Obrigado. Muito bom, obrigada, Tiago. Só um minuto aqui. Alguém caiu aqui, está voltando. Muito obrigada, então, pela sua apresentação. Eu abro para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode colocar, enfim, abrir o microfone, levantar a mão, colocar aqui no chat. Estudantes, professores estão aqui. Vou tentar. A Janaína levantou a mão. Pode falar, Jana. Oi, muito boa a sua apresentação, professor. Tinha uma dúvida que surgiu, sobre se o senhor já viu em algum lugar a relação entre essa adição de açúcar a essa proteína e a autofagia. A autofagia, ela diminui esse acréscimo de açúcar ou não tem nenhuma relação? Nós não vimos se a autofagia diminui o acréscimo de açúcar. O que nós vimos foi que quando as células acumulam proteína glicada,
a autofagia não consegue degradar as proteínas tão bem como quando a proteína não está glicada. Então, a glicação pode dificultar o processo de autofagia. Isso nós verificamos. Ah, que legal. E uma outra coisa também, mas isso também é bem geral, seria, por exemplo, existem as pessoas que têm diabetes, né? Você falou sobre a diabetes ser um fator de risco, e se existe uma diferença entre a diabetes controlada e não controlada, que a gente pensa em diabetes, mas, obviamente, os níveis de açúcar normalmente são controlados, né? A pessoa faz uso de metformina, etc. E existe algum estudo fazendo esse tipo de comparação? Existem pessoas que não controlam a diabetes ou controlam com medicamentos diferentes e isso altera a chance, né, de desenvolver o Parkinson? Em termos de risco, esses estudos epidemiológicos não relacionam ainda diretamente com o tipo de medicação diferente, mas o que nós sabemos, e que respondam, pelo menos em parte, a essa pergunta importante, é que medicação antidiabetes reduz, ou melhor, funciona também em doentes de Parkinson, tem efeitos benéficos em doentes de Parkinson. Portanto, eu acho que uma diabetes mais controlada vai ter um risco menor de desenvolver doença de Parkinson. É o que esses resultados sugerem. Tá bom, professor. Obrigada, hein? Tiago, e até um pouco dentro dessas questões que a Jana levantou, você comentou que você acredita que, né, pelos seus resultados, vocês veem mais formação de oligômero do que de fibras pela glicação, e que você acredita que seja mais tóxico. É o que a gente tem visto, né, em diversos modelos, enfim, para a sinucleína, os oligômeros, né, parecem ser mais tóxicos, enfim, do que a própria fibra amiloide. Mas você vê no modelo, você consegue ver no modelo, na glicação, essa diferença né, nos modelos que você já tem trabalhado, essa diferença de toxicidade pelos agregados formados pela glicação também, né? Em alguns modelos a gente consegue ver, sim. Então, nós in vitro, né, conseguimos estudar a proteína e medir o tamanho com cromatografia de exclusão molecular ou essas técnicas mais bioquímicas. E o que nós fizemos depois foi pegar esses oligómeros glicados e adicionar, por exemplo, em fatias de hipocampo, e vemos que esses oligómeros glicados alteram mais a função sináptica do que proteína não glicada. Então, temos essa relação. Fiquei até pensando se não teria uma relação, não sei se tem isso, entre a diabetes tratada, como você falou, né? Medicação para diabetes parece ter algum efeito no Parkinson também. Será que isso está relacionado com essa mudança no padrão de oligomerização? Né? Será que não sei, medicamentos para diabetes, a gente tem essa rota de agregação aí um pouco alterada e formaria mais fibra do que oligômero, ou nem formaria agregado? Eu realmente não sei se vocês já fizeram isso ou se tem estudos nessa linha, realmente vendo se a medicação para diabetes tem um efeito diretamente na agregação da proteína, ou seria alguma outra proteção neuronal. A gente sabe que tem receptores, né, de insulina envolvidos nessa sinalização celular, que é o que parece estar também envolvido na proteção, né, para o Parkinson com medicação para diabetes. Nós estamos fazendo alguns desses estudos, sim, in vitro. Eu acho, e essa pergunta é muito boa também, eu acho que essa glicação não explica toda essa relação entre a diabetes e essas doenças, não é? Eu acho que há outras vias de sinalização que vão estar alteradas e que também podem contribuir para as doenças que estão associadas à diabetes. Mas a glicação pode ser uma das componentes que contribui para a disfunção e a morte celular e neuronal que é característica nestas doenças. Mas pode haver outras vias afetadas e envolvidas também, não é? Isso sem dúvida. Com certeza, sempre bem multifatorial, né? O que torna até mais difícil a gente entender todos os mecanismos. Alguém tem mais alguma pergunta?
Oi, Carol, Tereza, deixa eu Oi, perguntar Tereza. Pode rapidinho falar, para sim. ti. Tiago, parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Obrigado. Eu fiquei um pouco curiosa com a primeira parte do trabalho que você mostrou, um efeito, né, da sinucleína na redução ali dos níveis de acetilação de estonas. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, se você conhece o mecanismo, se ela está inibindo estonas acetiltransferase ou aumentando, por exemplo, né, a atividade das HDACs, se você pudesse falar um pouquinho. Obrigada. Tá, obrigado pela pergunta, também muito, muito interessante. É uma área em que nós trabalhamos um pouco já há uns anos com algumas dessas enzimas, né? Histone deacetylases. Nós focamos na altura mais porque estávamos estudando um pouco a relação entre o envelhecimento e doença neurodegenerativa, e aí nessa altura estudamos as sirtuínas e vimos que a sirtuína 2, que é uma histone deacetylase de uma família específica, que consegue reduzir a toxicidade e a agregação da alfa-sinucleína. E depois, mais tarde, descobrimos que até há um efeito direto na alfa-sinucleína, que é acetilada também, e a sirtuína 2 pode desacetilar a alfa-sinucleína e alterar, então, a sua solubilidade e agregação. Mas a relação com a acetilação de estonas não tem sido muito estudada, nós não nos focamos ainda aí, mas é uma questão muito importante porque depois tem um impacto ao nível da epigenética, que já entra num tema que nos interessa também. Então, acho que é uma questão que deve ser mais aprofundada para perceber quais são as enzimas que são afetadas pela alfa-sinucleína, se tem a ver com a localização celular da proteína, mas são coisas que nós não fizemos muito e que eu acho que valeria a pena estudar, sim. Tá bom, obrigada. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta relacionada, né, ao seu trabalho. Tiago, também queria agradecer, muito interessante sua apresentação, a sua forma de mostrar. A gente tem aqui alunos de graduação e de pós-graduação, eu acho que ficou claro, bastante claro para todos, né, e os resultados e linha de pesquisa muito interessante. Minha pergunta está mais relacionada àquela parte de fosforilação da alfa-sinucleína, né, que vocês viram um aumento da fosforilação. Essa fosforilação tem alguma maneira que vocês viram de reverter por algum fármaco já utilizado, ou até mesmo outras condições, né, que eu queria ver contigo, não farmacológica, tipo atividade física, alguma coisa para tentar reverter, né? Achei muito bacana também os seus dados de glicação, principalmente quando você foca, né, em vários tipos de açúcares. Acho muito interessante também essa parte, né, mas a minha pergunta é mais específica em relação à parte de fosforilação da alfa-sinucleína. Olha, vocês estão a fazer perguntas muito boas, assim mesmo naqueles pontos que precisam de ser mais estudados. Nós sabemos sobre a fosforilação, sabemos algumas enzimas que estão envolvidas na fosforilação da alfa-sinucleína, como polo-like kinases, a PLK2, PLK3, são sinases de alfa-sinucleína nesse resíduo da serina 129. Sabemos que há outras, casein kinase 1 e 2 também já foram encontradas como podendo fosforilar a alfa-sinucleína, mas sobre a desfosforilação sabemos ainda pouco, não sabemos. Sabemos que as fosfatases, no geral, são menos específicas do que as sinases, né? São mais... afetam mais alvos, e então não se sabe muito sobre quais são as fosfatases da alfa-sinucleína. O que sabemos é que nos cérebros dos doentes, a alfa-sinucleína nos Lewy bodies parece estar mais fosforilada. Então, ainda há muita dúvida sobre se isso acontece e se isso causa a doença ou se é uma reação, uma marcação que acontece depois de haver outro processo patológico. Não sabemos ainda muito bem como
reduzir essa fosforilação. Ninguém mostrou ainda que é possível farmacologicamente reduzir a fosforilação da alfa-sinucleína. Mas é uma questão que eu acho que é importante para nos permitir até responder a essa pergunta, se é um potencial alvo terapêutico ou não. Mas ainda não há assim nada feito nessa área. Obrigada, Tiago. Um prazer. Alguém mais? Os estudantes têm alguma pergunta? Estão guardando para quando eu for aí. Ah, sim, pessoalmente. Apareceu uma pergunta aqui. Deixa eu tentar ver aqui o chat. Bom dia, professor. Ótima palestra e belo trabalho. Gostaria de saber se a glicação da alfa-sinucleína seria capaz de acarretar em alguma modificação estrutural nas fibras dessa proteína, que seriam as implicações na morfologia da fibra. Quais seriam as implicações na morfologia da fibra? Considerando também que há um polimorfismo de fibras de alfa-sinucleína. Pergunta do Lucas Martins. O Lucas está bem informado, sim. Tem essa questão de diferentes polimorfos de alfa-sinucleína, fibras que nós até atualmente pensamos que podem estar associados a doenças diferentes, doenças associadas com alfa-sinucleína, mas que são doenças diferentes. Por exemplo, a doença de Parkinson, a atrofia multissistémica, a demência com corpos de Levy. Há essa ideia de que possam surgir porque a estrutura tridimensional da fibra, de como a alfa-sinucleína se organiza nas fibras nessas doenças diferentes, possa ser diferente. Então, a verdade, a resposta direta é que não sabemos, mas essa é uma das possibilidades e foi uma das motivações para nós começarmos a estudar os efeitos da glicação, é poder ser um fator que altere o tipo de fibras, o tipo de agregação e que isso possa explicar também doenças diferentes. Mas não sabemos ainda exatamente ao nível da fibra o que é que a glicação faz. E é complicado porque há vários tipos de glicação. Nós estudamos mais a glicação por metilglioxal porque é um agente que é um agente glicante mais forte, mas agora estamos a estudar os outros açúcares e aquilo que é óbvio é que açúcares diferentes podem, de facto, alterar o tipo da agregação da alfa-sinucleína. Portanto, é muito provável que haja diferenças no tipo de agregados que se formem dependendo do tipo de glicação. Portanto, a pergunta é muito boa e temos alguma evidência que aponta nesse sentido, mas para dizer especificamente qual é o efeito da glicação na estrutura da fibra, isso não temos. Seria preciso fazer uma técnica que agora muita gente usa, que é cryo-EM, é agora a técnica da moda, ainda não fizemos, mas seria interessante tentar fazer. O Lucas está agradecendo aqui a resposta. Pessoal, alguém mais? Enquanto o pessoal se anima aí, ou antes da gente finalizar, então vou aproveitar para fazer só mais um questionamento rápido, Tiago, que eu achei interessante que você mostrou no início, a questão da alfa-sinucleína no núcleo, né? Então, assim, a gente sempre, enfim, vejo evidências de que tem alfa-sinucleína no núcleo e agregada no núcleo, eu acho isso bem interessante. Você comentou, não sei se eu perdi alguma parte quando o pessoal estava entrando aqui, que você, nos resultados que vocês observaram a sinucleína no núcleo, vocês têm evidências de que ela é ainda mais tóxica nessa situação. Não sei se foi bem isso, se eu entendi bem. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais isso, porque eu sempre vejo só, né, quer dizer, sempre, ver evidências de alfa-sinucleína no núcleo agregado, que já é um pouco diferente do que a gente espera para outras proteínas amiloidogênicas, mas essa relação com a toxicidade, eu queria que você comentasse um pouquinho. O que vocês viram, né? É importante. O que nós vemos é que quando temos mais alfa-sinucleína no núcleo, vemos uma alteração da expressão genética, né? Vemos que os programas da expressão estão alterados quando fazemos
sequenciamento de RNAs, vemos uma grande diferença ao nível da expressão. Não sabemos se é a alfa-sinucleína diretamente que afeta a expressão ou se é porque afeta a acetilação. Só o fato do núcleo estar ali comprometido, né? Mas vemos essas diferenças sim, então queremos tentar também perceber isso em mais detalhe e agora com técnicas como single cell sequencing, isso pode ser importante até para perceber em tipos de células diferentes o que é que a alfa-sinucleína faz em termos de expressão genética, para perceber se a partir dessa informação conseguimos perceber se é mais tóxico ou menos tóxico quando está no núcleo, mas ainda tem muito para fazer. Com certeza. Bom, o pessoal está agradecendo aqui, parabenizando pela apresentação. Bem, pessoal, então se ninguém tiver mais questões, eu acho que eu posso interromper a gravação aqui. Então, bom dia a todos, obrigada pela participação, vou só interromper aqui a gravação. Bom dia a todos, obrigada.